Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, e hoje novamente com uma temática sugerida por uma usuária do canal. Agradeço a ela a sugestão, e se você ainda não é usuário do canal, se inscreva para vir fazer parte deste trabalho que eu realizo, levando o que posso de informação gratuitamente para o máximo de pessoas possível. Então também nos ajude a divulgar o canal, a estar repassando para pessoas que você crê que sejam interessadas também na área de psicologia. E ajude também clicando em gostei para destacar os vídeos do canal e para nos ajudar a estar atingindo um público maior. A temática sugerida por esta usuária foi o transtorno de dupla personalidade. Então, essa é uma temática bastante explorada, principalmente pelo meio das artes. Então, a gente tem vários filmes falando sobre a dupla personalidade, tem algumas peças teatrais, então tem um bom material aí que é explorado na área artística a respeito. Porque realmente é uma coisa que tem muito assim, associação com a arte, é uma coisa que por um aspecto, se não fosse todo o problema gerado, ela é muito interessante. Porém, devemos entender também que é um problema que realmente para a pessoa que tem esse tipo de transtorno, ele é muito afetado por isso e traz sérias dificuldades de vivência, traz alguns problemas bem complicados. Primeiro de tudo, vamos entender um pouco o que é então essa dupla personalidade, ou também existem outros nomes aqui: transtorno dissociativo de personalidade, transtorno dissociativo de identidade, ou então transtorno de personalidade múltiplas. Então isso também são nomes pelos quais são encontrados esse mesmo transtorno. O transtorno de personalidade múltiplas, porque também pode ser mais de duas. Então a gente costuma falar dupla personalidade, mas existem pacientes que já apresentaram até 10 tipos de personalidades diferentes. Eu encontrei, inclusive, enquanto estava fazendo pesquisa para ter um pouco mais de embasamento para este vídeo, eu encontrei um artigo científico espanhol, que é da Bolívia, se não me engano, mas foi escrito em espanhol, e que onde trazia um experimento que eles realizaram, e a paciente, uma mulher, apresentou 10 tipos de personalidades diferentes. E uma coisa também que é importante destacar é que essas personalidades realmente são diferentes. Então o que acontece? Primeiro, entendendo o que é essa... Vamos falar a partir de duas personalidades, que já é o suficiente para complicar a situação. Então vamos deixar esses casos de 10 personalidades à parte, para não complicar tanto a situação. O que ocorre? A pessoa, ela tem literalmente uma dupla personalidade. Então é como se fossem duas pessoas distintas vivendo em um mesmo corpo. É como se fosse, por exemplo, uma associação que agora, ainda me preparando para gravar o vídeo, me veio na cabeça essa comparação, e é uma comparação muito clássica da área da cognitiva, está comparando o funcionamento do cérebro humano com o computador. E são comparações muito práticas, muito palpáveis e bem agradáveis, de certo modo, para se entender essas comparações que a cognitiva faz. Então eu vou estar trazendo uma das comparações aqui, trazendo um pouco a aproximação do cérebro humano com o computador. Então, para quem já estudou em instituições públicas de ensino, já teve contato com computadores que operavam a partir de dois sistemas operacionais. Então, computadores que comumente se instala o Windows, que é um sistema onde o pacote Office é pago. Então, há muitas instituições, para não precisar pagar o pacote Office do Windows, instalam o Linux. Mas há alguns recursos do Windows que não tem disponível no Linux. E muita gente gosta de usar o Windows para outras finalidades que não o pacote Office. Então o que acontece? Algumas instituições, elas instalam os dois sistemas operacionais em uma mesma máquina. Então o computador, ele opera a partir do Windows ou a partir do Linux. Você, a hora que inicia o computador, você escolhe qual dos dois sistemas operacionais você quer estar trabalhando. E uma coisa bacana é que quando você faz o login pelo Windows, você não vai ter acesso aos arquivos do Linux. Quando você faz pelo Linux, você não vai ter acesso aos arquivos do Windows. E é exatamente essa situação que o indivíduo com transtorno de dupla personalidade passa.
quem conhece um pouquinho ali de computação conseguiu entender a partir desse exemplo. Quem não conhece vai conseguir entender agora quando eu estiver explicando mais detalhadamente. Então, o que ocorre? São praticamente como se a mente do indivíduo se dividisse em duas e uma é desconectada da outra. Então, cada personalidade desse indivíduo tem suas próprias memórias, tem sua própria construção, tem suas próprias crenças, sua própria linguagem, sua própria forma de agir. Inclusive, em muitos casos, essas duas personalidades são tão distintas que uma pode ser de um gênero e outra do outro. Ou seja, a personalidade da pessoa pode ser uma feminina e outra masculina, em um mesmo corpo. Então, por exemplo, uma mulher que tem uma personalidade feminina, que já era de se esperar naturalmente dela, e uma outra personalidade que é masculina, que age, fala e se comporta como homem. E quando essa pessoa está operando a partir dessa personalidade masculina, ela realmente se enxerga como homem. Então não é que ela seja uma mulher com preferência sexual ou com orientação sexual de sentir atração por outra mulher. Não tem nada a ver com a atração sexual dela, tem a ver com a forma como ela se vê. Então ela realmente, se ela estiver operando a partir de uma personalidade masculina, ela se vê como homem, ela age como homem e ela pensa como homem. E, inclusive, também existem situações onde essas duplas personalidades podem ter etnias diferentes. Então, eu posso ter uma personalidade alemã e uma personalidade africana, por exemplo. Então, uma das personalidades age como com características de descendência alemã e a outra vai agir e se ver como características de uma descendência africana, por exemplo. Alguns casos, já existem relatos aí de casos médicos onde inclusive o indivíduo falava duas línguas diferentes. Com uma personalidade ele falava uma língua e quando ele trocava personalidade ele se comunicava em outra língua distinta. E aí não se sabe se essa língua já era dele e ele apenas direcionou para uma das personalidades só falar com essa língua, ou se essa personalidade aprendeu a falar essa língua. E são dados que realmente eu não tenho para repassar. Como que surge essa situação do indivíduo ele operar a partir de duas personalidades? Essa também é uma situação bem complicada. Eu li alguns artigos, não tantos quanto gostaria, porque a maioria, inclusive, eu achei alguns em espanhol. Em português não achei nenhum. Não achei que encontraria material científico mais facilmente. Eu acabei procurando ali nas bases que eu costumo procurar normalmente e não encontrei muita coisa referente diretamente ao transtorno dissociativo de personalidade. E aí, no que eu encontrei de materiais científicos e de sites de psicologia, todos eles traziam as mesmas informações, que não há um dado científico estabelecido e que tenha sido colocado como não, essa é a maior chance de possibilidade de se desenvolver um transtorno de dupla personalidade. Não há nenhum relato médico dessa situação, nem na área da medicina, nem na área da psicologia. Então a psiquiatria já vem há muitos anos estudando isso, a psicologia também, e nenhuma das duas conseguiu chegar a uma origem específica dessa, ou uma possível origem ao menos, desse tipo de transtorno. Então não conseguiu se relacionar a questões genéticas, não conseguiu se ter certeza de que é motivado por um gatilho, que nós chamamos dentro da psicologia, que é um evento significativo. Então, por exemplo, um evento significativo pode ser um acidente, que a pessoa quase faleceu, a morte de alguém muito próximo e querido a ela, por exemplo, uma situação dela foi presa, espancada, torturada, uma situação de estupro. Então um evento forte, marcante na vida da pessoa, costumeiramente é chamado de gatilho dentro da psicologia e da psiquiatria. Não se conseguiu ter a certeza de que todos os eventos de dupla personalidade ou de dissociação de personalidade tenha sido oriundo de um gatilho, de um evento traumatizante ou de uma situação significativa. Porque existem sim registros de pessoas que desenvolveram esse tipo de trauma
após um acidente grande, após uma situação traumática muito grande, como por exemplo de ser preso, de ser torturado, mas não consegue se associar a todos os que sofrem desse tipo de transtorno um evento traumático. Então, uma das possibilidades, e aqui realmente é completamente hipotética, porque, como eu disse, não se tem muitos dados científicos acerca desse transtorno, apesar de ele não ser tão jovem, talvez porque se realizem poucos estudos na área, e outro grande problema é que também muitas vezes se confunde. Então, muitas vezes esse transtorno de dissociação de personalidade ou de identidade se associa à esquizofrenia, por exemplo. Porque na situação do surto esquizofrênico, o indivíduo ele também foge à realidade, ele imagina coisas, ele tem um certo nível de agressividade. Então, são coisas que não são tão parecidas assim, mas que uma remete à outra, e muitas vezes por falta de preparo dos profissionais que atendem esse paciente, ele acaba sendo diagnosticado com esquizofrenia, com outros tipos de situação e de transtornos, ao invés de ser reconhecido o transtorno de dissociação de identidade ou de personalidade. Então, devido a isso, acaba tendo poucos estudos na área. Mas, diante dos estudos que tem, atualmente não se tem uma associação direta com um evento específico. Uma das possibilidades hipotéticas seria que um indivíduo passa por uma situação muito traumática, ele não tem condições de trabalhar com isso, como é o caso, por exemplo, da estrutura, e também seria interessante até a própria psicanálise estar estudando isso como uma possível, talvez, configuração de subestrutura, algo do gênero. Na estrutura, por exemplo, da histeria, no caso dos neuróticos, então na estrutura neurótica de subestrutura histérica, o sujeito, quando ele não tem capacidade de trabalhar com aquilo que está acontecendo, ele recalca e manifesta sintoma no corpo. Seria uma das hipóteses de que esse sujeito haja de maneira semelhante com a personalidade. Então, essa personalidade que eu tenho, que eu formei talvez desde que nasci, não tem capacidade de tratar, de trabalhar com aquele evento traumático daquele momento, eu crio uma outra personalidade totalmente distinta dessa que eu tenho, para trabalhar com essa situação do momento. Só que aí quando eu crio, muitas vezes isso foge ao controle e acaba essa personalidade se manifestando sem ser de minha opção. Então, diferente lá no computador que você escolhe qual dos dois sistemas operacionais você quer operar naquele momento, no caso do indivíduo ele não escolhe. Então é totalmente involuntário o momento em que assume uma ou outra personalidade no comportamento deste indivíduo e na sua forma de pensar, de realmente funcionar naquele momento. Bom, o que mais? Sobre deixa eu dar uma olhada nas minhas anotações. Importante frisar novamente, eu já falei, mas só para deixar bem destacado, uma personalidade não faz ideia do que a outra faz. Então, uma das coisas também que existem alguns relatos na história e existem relatos tanto do meio científico, poucos, mas existem também muitos do meio artístico, alguns filmes relatando isso e trabalhando isso, algumas séries, onde o indivíduo ele comete um homicídio ou um crime diferenciado com uma das personalidades, e aí no outro dia ele acorda manchado de sangue ou até com um cadáver do lado, e ele não faz ideia do que aconteceu, porque uma personalidade não tem conhecimento do que a outra faz. E isso realmente traz um debate bem interessante, de certo modo trágico, claro, mas também muito interessante de ser analisado. Existe um seriado, e aqui eu vou trazer um pouco desse dado porque é relevante, é interessante, não é um dado científico, é uma coisa que um escritor colocou em um seriado de televisão. Era um seriado policial, não me recordo se é o CSI, qual dos seriados, mas é um desses mais em destaque. E o que acontecia? Eles se bateram bastante para conseguir achar o culpado do crime, porque realmente o culpado do crime ele sofria de transtorno de dupla personalidade. E aí os personagens principais desse seriado, ao final, quando conseguiram desvendar que era outra personalidade daquele indivíduo que tinha cometido o crime, aí eles ficaram naquela discussão: nossa, mas e agora? A personalidade boa, digamos assim, dele vai ter que ficar presa porque a ruim cometeu um crime. Isso nos traz um pensar
realmente interessante acerca disso. Quando esse indivíduo está sob outra personalidade e comete um crime, realmente é uma situação complicada, né? Por um lado, são duas personalidades, mas também temos que entender que é um indivíduo, não são dois indivíduos. Então as duas personalidades fazem parte dele, mas ele tem controle sobre uma e muitas vezes não tem o controle sobre a outra. Então é uma situação bem complicada, devido também a nós não termos como ter acesso aos pensamentos diretos, nós temos acessos indiretos ao pensamento humano, não acessos diretos, também fica difícil de estudar essa situação. E é uma coisa que, no mínimo, levanta alguns questionamentos curiosos. E a gente sabe que no caso dos transtornos reais de pessoas, realmente pacientes que sofrem do transtorno de dupla personalidade, realmente acontecem questões semelhantes. De o indivíduo, por exemplo, brigar com alguém, desacatar, xingar, quebrar coisas e depois acordar e se vê desesperado numa situação onde ele não entende o que aconteceu, ele não faz ideia, porque ele não tem acesso ao que a outra personalidade fez. Então, realmente é uma situação que, no mínimo, deve gerar uma confusão mental e psicológica muito grande ao indivíduo que sofre desse tipo de distúrbio, desse tipo de transtorno. Uma das questões também que eu encontrei em todos os materiais que eu procurei foi que a única indicação de tratamento é o acompanhamento psicológico. Então a psicoterapia foi o único tipo de possível de tratamento para esse tipo de transtorno. Se alguém que está assistindo o vídeo conhece um outro material bom, científico, embasado, bacaninha, não por achismo, mas se conhece um material bacana que tenha um outro tipo de sugestão de tratamento, deixa fazendo um favor nos comentários do vídeo, porque realmente o que eu achei de material científico embasado em artigos e algumas coisas em sites razoavelmente bons de psicologia, tudo que eu encontrei trazia como única alternativa a psicoterapia. Então não tinha nenhum tipo de medicamento indicado, nada, só mesmo a psicoterapia. E creio que seja isso o principal de se falar a respeito do transtorno de dupla personalidade ou de dissociação de identidade. Se você também tem uma sugestão de vídeo, deixa aí na descrição, nos comentários desse vídeo, ou pode estar me sugerindo também no G+. Obrigado pela atenção de todos, se inscrevam, acesse o canal, se inscrevam, clique em gostei para nos ajudar a destacar o vídeo, e até um próximo vídeo.